Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de novo falando de um assunto que interessa a todo mundo. O que não é autoconhecimento? Porque a gente tem uma ideia do que a gente quer, mas não necessariamente do que realmente é o movimento de se autoconhecer. Então, a gente mistura isso com um simples resultado. Deixa eu explicar melhor. Então, vamos lá. A gente é uma fruta que tem camadas, como se fosse uma fruta ou até uma cebola, né? Tanto que a cada camada a gente chora porque a gente não chegou no nosso lugar de maior equilíbrio e maior conforto, e é o que a gente está querendo, né? Que a vida seja uma homeostase, algo assim. A gente se ilude muito de que a gente vai chegar nesse lugar todo fofinho e sem nenhum desafio. Já vou adiantar para vocês que isso não é ilusão, tá? Aqui onde a gente mora, na Terra, tem os nossos desafios. O que pode acontecer como, vamos botar assim, resultado, é que a gente tenha menos medo dos desafios, então a gente fica menos paralisada, e o próprio movimento dá um certo conforto interno de que a gente está dando o nosso melhor, fazendo o que é necessário ser feito. Então a gente se sente mais tranquilo, porque a gente não tem tanto receio, tanto medo, tantas travas, e isso leva a gente para um lugar de mais fluidez, uma vida que tenha mais fluido. Então isso é um certo resultado desse autoconhecimento. O resultado do autoconhecimento é: eu sei quais são as minhas travas, eu vou lá, mexo nas minhas travas, e aí eu me libero para não ficar com medo, não ficar tendo reações que não funcionam nas minhas relações. Eu tenho reações diferentes, eu compreendo que o que o outro está fazendo não é pessoal comigo, eu percebo que quando o outro faz alguma coisa e toca numa dor minha, é uma dor que já existia em mim e que o outro pode nem saber que isso está acontecendo, e aí eu vou mexer em mim, não fico o tempo todo querendo fazer as coisas que não são autoconhecimento. Então, o que não é autoconhecimento? A primeira coisa que a gente mexe é o seguinte: a gente, quando era menor, tínhamos necessidades que não foram preenchidas pelas circunstâncias da vida, necessidades de segurança, de tranquilidade, de reconhecimento do nosso ser, um monte de necessidades que a vida não nos deu na época, pelas circunstâncias da vida. Porque papai e mamãe estavam ocupados trabalhando, porque o irmão era ciumento, porque no colégio todo mundo tinha que ir trabalhar. Até hoje, né? A gente tem que aprender de uma certa forma, e se você era destro, tudo bem. Agora, se você é canhoto, você tem que se obrigar a ser destro. Hoje em dia nem tanto, mas na minha época ainda era um tempo onde a gente tinha que estar todo mundo naquele quadrado e tá dentro daquela caixinha daquele jeito, que senão, até hoje, de certa forma, as pessoas em geral tentam colocar a gente numa caixa de normalidade, quando não existe normalidade. Existe o que todo mundo tenta fazer para chegar num resultado porque funcionou para alguém. Então eu quero também que funcione para mim. Mas a gente funciona de jeitos diferentes, a gente é diferente um do outro e tem mecanismos internos que nos ajudam a fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. É que nem dizer, se você é peixe, você vai conseguir subir essa montanha. Se você é... Claro que não. Agora, se você é um macaco, você consegue subir a montanha. Agora, o macaco nadar quilômetros dentro do mar não vai conseguir, porque esse não é o potencial dele, esse não é a característica dele. Então a gente tenta, às vezes, se comparar muito com os outros, achando que a gente tem que ser igual, porque funcionou para o outro e não funcionou para a gente. Não funciona necessariamente para a gente. Se a gente tem características semelhantes, a gente pode ser que funcione daquela forma. Mas se a gente for diferente, a gente vai estar forçando a barra para ter um resultado igual ao outro por um caminho que não é o nosso. A gente pode até ter um resultado igual ao outro, mas a gente tem que achar o nosso próprio caminho.
Para a gente achar o nosso próprio caminho, a gente tem que saber quem a gente é, como é a nossa conformação, quais são os nossos potenciais, o que que nos move, o que que é que nos paralisa. Tudo isso é o autoconhecimento, para a gente achar a nossa forma de caminhar para chegar no tal resultado. O resultado sempre acontece, porque a gente está sempre em movimento, então a gente sempre chega em algum lugar. Seja ele que a gente considere ele bom, ou seja que a gente considere ele ruim. Então, é basicamente o como que a gente vai caminhar que se encaixa o autoconhecimento. Como é que a gente faz isso de uma forma mais autêntica, como é que a gente faz isso de uma forma mais alinhada com quem nós somos. Tá certo? Então, o que que é que não é autoconhecimento? Dentro daquilo que eu avisei para vocês, autoconhecimento, então, não é tentar mudar o outro para ele preencher as nossas necessidades. Então, se eu tenho necessidade de ser cuidada, que as pessoas me papariquem para eu me sentir vista, né, por exemplo. Então, eu gosto que as pessoas me liguem o tempo todo, perguntem como é que eu estou, porque se a pessoa não pergunta como eu estou e não me paparica, eu não me sinto vista. Porque tem talvez, uma característica sua de eu preciso ter essa interação com o outro para saber quem eu sou. E tem pessoas que não, que elas são muito seguras do jeito que elas são, sem necessidade que o outro diga ou faça esses movimentos de paparico. Não tem certo e errado, mas você exigir que o outro te paparique ou exigir que o outro não te paparique, porque você é de uma certa forma, é querer mudar o outro de algum jeito, para que você se sinta melhor. Existem outras formas da gente fazer isso. A gente conhecendo o nosso próprio jeito de ser, a gente vai lá, se autoconhece e vai, de certa forma, entrar numa dinâmica que seja mais alinhada com a gente nas nossas relações. Então, se você precisa ser visto, você precisa estar em grupos. Então, é aquela pessoa que gosta de estar com a galera, que gosta de estar na frente, por exemplo, ser o cantor lá que está cantando, que gosta de receber a atenção. Tem gente que não... Cara, entrar no palco é a pior coisa do mundo. Eu não consigo, não sei fazer isso, não é da minha... Eu gosto de ficar em casa, trabalhando no computador. O que está certo? Quem gosta de trabalhar no computador em casa ou quem gosta de estar no palco? Não tem certo. Tem aquilo que se alinha com você. Aquilo que faz parte do seu jeito de ser. Então, a gente se culpar porque a gente não está no palco, ou se culpar porque a gente não consegue não estar com todo mundo, ficar um pouco sozinho, às vezes, é um lugar de não autoconhecimento. E querer que tudo mude para que a gente possa estar confortável, que os outros mudem para a gente ficar confortável, é um lugar de não autoconhecimento. Porque se você pedir para os teus amigos não te procurarem para você ficar quieto, é algo que você não vai conseguir, ou você vai afastar esses seus amigos. Agora você pode comunicar, dizer, olha, eu sou uma pessoa mais quieta e tal, não se incomoda se eu de repente não te responder, porque eu tô querendo agora ficar mais quieto. As pessoas entendem, mas as pessoas vão então procurar outras pessoas para estar junto, por exemplo. Então mudar o outro para preencher as suas necessidades não é autoconhecimento. Autoconhecimento é saber qual é a sua necessidade e você correr atrás dela. Então você comunica, eu preciso disso. E o outro faz ou não faz. Se o outro não faz, então ele escolhe outro caminho para caminhar. Então, esse é um. Outra coisa que não é autoconhecimento é responsabilizar o outro pelo que você sente. Então, por exemplo, o meu vizinho, ele vira e mexe, gosta de dar festa e botar a música alta. Ele gosta de ser visto, ele gosta de estar com a galera. E tem gente aqui em casa, desculpe o barulho aqui, que tem uma gata brincando com outro gato. Então, esses barulhinhos aí são eles brincando aqui do lado. Então, eles brincando aqui do lado, por exemplo, é um barulho. Eu tenho a necessidade de um pouco mais de silêncio para poder comunicar com vocês.
Se eu vou lá e brigo com o gato, o que acontece? Ele se afasta de mim. Se eu vou lá e brigo com o vizinho, pode ser que ele comece a fazer mais barulho. Tinha uma outra vizinha aqui no meu prédio, que toda vez que o vizinho colocava a música alta, ela gritava pela janela: cala a boca, seu louco, eu quero descansar, não sei o quê. E quando ele ouvia, o quê? Ela queria a tranquilidade. Na casa dela, ela tinha todo o direito, mas ele estava na casa dele. Ele não estava ultrapassando o limite de invadir a casa dela. E o que aconteceu? Toda vez que ela reclamava, ele aumentava o tom. Dizia assim: você não tem nada a ver com a minha vida. Te vira aí, né? E ela brigava e ele brigava de volta. Então só era... Ela queria que ele se responsabilizasse pela tranquilidade dela. Ela inclusive reclamava que o filho dele, de pequenininho, chorava de manhã. Então ela queria que o bebê parasse de chorar para ela ficar tranquila, para ela conseguir ficar na dela, na casa dela. Tá errado ela? Vamos pensar. Ele estava na casa dele, com o filho dele, com a festa dele. É claro que tem um limite para tudo, não precisava ficar 48 horas com som alto, aí ia passar um pouco do limite. Mas ele, durante o dia, ter uma festa na casa dele, o filho dele chorar de manhã porque era um bebê, ela reclamar, ela querer responsabilizar o bebê pelo que ela estava sentindo. Isso é se autoconhecer? Nessa circunstância, se autoconhecer seria: eu preciso de paz. Esse ambiente aqui não me traz paz. Eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso mudar. Não adianta eu querer mudar o ambiente, que existem tantas pessoas fazendo as suas próprias coisas, quando eu não estou bem nesse ambiente. O que ela fez? Depois de muitos anos, inclusive, o ano passado, ela se mudou. E aí o que aconteceu? Ele parou de ter alguém para brigar e ele parou de colocar a música tão alta, porque ele não tinha mais esse conflito. E ela foi para um ambiente, ela foi morar num lugar mais tranquilo, aonde a circunstância cabia dentro daquilo que ela sentia que era bom para ela. Parou de brigar com o ambiente, com o rapaz, com o bebê, com o que estava acontecendo, e foi para um lugar onde era dentro daqui do autoconhecimento dela, isso se alinha mais a mim. E tudo começou a caminhar melhor, porque não tinha mais briga dela com ela e com o vizinho, e do vizinho com ela. Aí o vizinho também tranquilizou. Ele até põe música, mas muito mais baixo, não põe mais no alto-falante. Ele desliga no máximo meia-noite. Antigamente ele botava música alta a noite toda, era para provocar esse movimento dela, dessa irritação. Era uma briga mesmo, energética. A gente vê quando ela sai, a energia se tranquiliza. Outra coisa, vocês entenderam? Então a primeira é não pedir para o outro mudar, né, para preencher as nossas necessidades. Então não adianta fazer o outro ser uma pessoa que não gosta de festa para eu ficar tranquila, eu tenho que me afastar da festa. E não pedir para ele parar de ser uma pessoa de festa para eu ficar tranquila, que é a minha emoção, a minha irritação. Então, se você está irritada, se você está intranquila com uma situação, você tem que mudar o que está sentindo. Seja mudando de lugar, seja trabalhando as suas irritabilidades, aquilo que te incomoda. Eu não gosto quando as pessoas começam a me puxar para conversar. Então, o que eu tenho que fazer? Porque eu quero ficar na minha, pessoas que são mais na delas, né? Ou eu não gosto de pessoas que se atrasam. Então, se você não gosta de pessoas que se atrasam, das duas, uma. Você observa. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu morava em São Paulo, as pessoas são, apesar do trânsito, as pessoas são bem mais pontuais do que aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem todo um perfil mais light, mais relaxado. E eu era muito rígida em relação aos horários, porque na minha história, horário era uma coisa muito importante. E porque na cidade onde eu morava, horário sempre foi uma coisa muito importante. É uma cidade executiva, que as pessoas estão atrás do resultado o tempo todo. Então as pessoas se organizam nesse sentido de
manter o horário, manter a meta, é um pouco mais rígido nesse sentido. E aqui é uma cidade mais veraneio, o Rio de Janeiro é mais veraneio, mas as pessoas um pouco mais à vontade, elas não têm tanto trânsito, tem trânsito também, mas não tanto quanto São Paulo, mas elas são bem mais relax, bem mais relax. Então eu estava num outro ambiente, onde a história era diferente e eu precisei me adaptar. Ou eu continuava irritada porque os cariocas não são paulistas e vivia numa constante irritação, porque as pessoas não... Normalmente elas se atrasam para festa, por exemplo, a gente sabe que o carioca chega sempre uma hora depois. Não tem um carioca que realmente tem esse perfil mais light que chegue na hora. Não tem. Salvo, às vezes, em uma consulta, alguma coisa nesse sentido, que tem uma fila, né? Não tem como você se atrasar tanto. Mas numa festa, por exemplo, dificilmente o carioca chega no horário. Isso me irritava muito. E eu comecei a observar. Gente, eu tô numa outra cidade. Eu querer que as pessoas mudem por mim, não adianta. Eu preciso conhecer o porquê que eu era tão rígida em relação aos horários. Porque eu fui criada dessa forma que eu morava nesse tipo de cidade. Agora estou numa outra cidade, então eu tenho que entrar nesse ritmo ou continuar irritada. Mesma coisa da minha vizinha. O que eu fiz? Relaxei. Relaxei em relação aos horários. Nossa, minha vida mudou. Muito menos irritação, muito menos ficar com picuinha por coisas que não eram mais importantes, né? Então, assim, um atrasou, o outro vai atrasar também. E é isso. E todo mundo aqui atrasa um pouco e estamos todo mundo junto no mesmo barco. Mas para eu entrar nesse fluxo de tudo bem atrasar, eu precisei liberar o meu perfil de São Paulo. Me conhecer, saber por que eu tinha aquele perfil. Então, fazer com que o outro entre no horário para eu ficar satisfeito só numa cidade onde todo mundo tem um perfil diferente, não é autoconhecimento. É obrigar os outros a se encaixarem no que eu estou, na minha necessidade, no que eu estou sentindo, querer que o outro faça para eu me sentir melhor, mais segura de que todo mundo vai chegar no horário. Outra coisa que também não é autoconhecimento é negociar crença. Deixa eu explicar o que é negociar crença. É você dizer assim, eu estou irritada porque as pessoas não chegam no horário, então eu tenho que não ficar irritada porque as pessoas não chegam no horário. Eu tenho que entender que as pessoas no Rio de Janeiro não chegam no horário. Não foi esse o movimento que eu fiz. Definitivamente, não foi mudar a crença de que as pessoas têm que chegar no horário para uma crença de que eu preciso me adaptar ao horário dos outros, é mudar a crença por outra crença, mas forçando a barra. É muito diferente de você liberar a sua rigidez com o tempo. Eu me sinto segura mesmo que o tempo não seja exato. E trabalhar isso dentro de mim. E aí, naturalmente, aqui foi o gato dando um chute na câmera. Olha só, o gato deu um chute na câmera. Ok, o tempo não precisa ser tão rígido, o tempo pode ser fluido. 1 ou 2 minutos, eu preciso entrar em conformidade com isso naturalmente e não forçar a barra. Quando a gente muda a crença, aí eu tenho que... Eu preciso ficar segura, eu preciso... É uma coisa de ficar falando para a mente o tempo todo o que ela precisa pensar, é mudar uma crença para outra. Mas aquilo que você sente continua no mesmo lugar. Eu me sinto insegura, então eu preciso falar para minha mente, você está segura, você está segura, você está segura com o tempo. Isso não vai ajudar. Porque você vai continuar se sentindo insegura em relação ao tempo e a crença vai estar ali, pode estar mudando, né? Você pode até repetir até aquilo ser verdade, mas aquilo não vai ser uma verdade para você a nível de sentimento. Então vai estar sempre te cutucando. Sempre que alguém atrasar, você vai ficar ligeiramente irritada. Você pode até aceitar,
mas vai ter essa irritação, vai ter essa raivinha, então não vai estar liberado essa história do, a pessoa pode se atrasar, porque eu tô tranquila em relação ao tempo. Essa é a grande diferença. A gente, quando muda a crença, não está se conhecendo, está só mexendo naquilo que você precisa de um resultado imediato. Falei de um monte de coisas hoje, né? Eu falei das necessidades, falei dos sentimentos e falei também das crenças, que são coisas que a gente tenta mexer dentro da gente de uma maneira forçada para a gente se sentir melhor, mas isso não é autoconhecimento. Então, num outro vídeo, a gente vai conversar um pouco mais como é que a gente faz esses movimentos de maneira mais fluida. Aos poucos eu vou mostrando para vocês que o que não é autoconhecimento é o que impede a gente. Olha aí, os dois brigando. Deixa eles, são gatos. E eles são jovens e eles estão brigando. Se eu quisesse algo muito certinho e rígido, eu já estaria gravando pela 50ª vez. Eu não sou mais essa pessoa. Então eu permito que a vida aconteça à minha volta para que eu possa passar a minha informação, que é o mais importante. Não é isso? Então, um beijo grande e até a próxima.